Boa noite, meus amigos, boa tarde ou bom dia. A hora que você ouvir este áudio, assistir, nós queremos desejar a você um ótimo dia, né? Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui novamente. O Luiz, pode se apresentar? Meu nome é Luiz Henrique. Eu sou o William. Eu, Pastor Brito, e nós somos o Religare. Estamos aqui hoje um pouco diferente, né? Nós queremos ouvir o testemunho do nosso querido Luiz. Ele vai contar, bem resumido, né? Responder nossas perguntas aqui. Como foi a conversão dele? Falamos já para vocês sobre o novo nascimento, sobre o pecado, sobre a situação do mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de nós. Amém? Então hoje o primeiro a ser ouvido vai ser o Luiz, né? E a gente vai aí fazer umas perguntas para ele. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Luiz é a seguinte: como você viveu? Como era a sua vida antes de Cristo? Quem você era? Eu era um cara deprimido, primeiramente, né? Iludido e deprimido, né? Eu tinha vários picos, vários extremos na minha vida, porque quem anda no escuro não sabe para onde está indo. Então eu buscava me satisfazer com aquilo que eu achava que era a verdade. A minha verdade, a verdade que eu tinha criado para mim. Das coisas da vida, as minhas filosofias. Às vezes o que alguém mais influente falava, eu aderia para a minha vida. Coisas que nunca eram da palavra de Deus. Eu nem gostava que vinha falar de Deus para mim. Eu e o William somos amigos, né? Somos primos e amigos já desde... Somos, né, que nem irmão, fomos criados que nem irmão. E o William sabe bem, então vir falar de Jesus pra gente era algo bem complicado, né? Era complicado. Não era... Eu até hoje eu converso com alguns colegas de trabalho quando eu conto a minha história e eu falo, olha, se você tivesse no meu lugar, se você tivesse no meu lugar hoje me perguntando essas coisas, eu no seu lugar, você perderia a minha amizade totalmente. Porque eu não gostava que vinha falar de Deus para mim, eu não entendia, né? Eu não entendia a palavra. Até já alguma vez tentei ler a Bíblia, mas não consegui. Abri aleatoriamente e não entendia. E nessa vida rolou o quê? Droga? Álcool? Pois é, então... Qual tu acha que foi o ponto mais fundo do lado negativo da tua vida, assim, Luiz? Foi uma depressão que eu tinha, né? Eu me sentia muito mal amado, eu não conseguia me relacionar direito com as pessoas, porque eu fui criado pela minha avó. Minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos, meu pai, assim que soube que ela estava grávida, ele já saiu de cena, não quis assumir, enfim. Então eu tinha uma revolta muito grande, né? Eu tinha aquele vazio, eu queria suprir com alguma coisa, mas nada funcionava, era sempre monótono na minha vida. E então, quando eu cheguei a uma certa idade, comecei a andar com os meus amigos, né? O que eu tinha era o William, o Neto, né? E então, ali eu comecei a fumar maconha. Aos pouquinhos, fumava. Aí foi passando tempo, comecei a trabalhar fora e tal. Aí comecei a comprar para fumar em casa. E ali foi indo. Virei um maconheiro mesmo, fumava 10 cigarros de maconha por dia. Se alguém que me conheceu nessa época ouvir essa história sabe que isso é plena verdade, eu era bem exagerado mesmo. Em tudo que eu fazia, das minhas loucuras, eu era muito exagerado. Aí foi pra coca. Aí foi indo. Comecei a ter amizade com outra turma, um pessoal um pouco mais velho. Pessoas que eu respeito bastante, né? Quero deixar bem claro aqui, não estou querendo julgar ninguém, estou contando a minha história. E então, ali eu comecei, foi a primeira vez que eu experimentei a cocaína. E a cocaína foi a pior coisa, assim, fora não ter Cristo, né? Na minha vida já era uma consequência de não ter Cristo, mas foi a maior besteira que eu fiz. Eu me afundei bastante. Eu nunca fiquei um cara assim, um vagabundo, que não queria saber de trabalhar, que ficava, né? Ou que não comprava uma roupa. Eu cuidava da minha avó, eu mantinha casa, eu sempre cuidei de mim, sempre trabalhei, sempre paguei as contas, mas eu estava destruindo a minha vida, o meu corpo. Eu comecei a ficar muito ruim, eu sentia
crise de ansiedade. Chegou um ponto que eu comecei a sentir crise de ansiedade muito forte. Cheguei a fazer 5 eletros do coração, achando que eu estava infartando, porque eu passava muito mal. Aí chegou um ponto que eu ia fumar maconha. A maconha já me fazia mal e eu mal sabia que o William já estava, ele e a esposa dele já estavam orando por mim. Então eu creio que o Espírito Santo começou ali a, sabe, eu ia usar droga e a droga me fazia mal. E esse tu diz que é o princípio então da tua conversão? Quando é que tu percebeu? Eu não digo, eu acho que era um momento que as orações estavam mexendo a terra, aquela terra seca, estava começando a mexer, estava mudando a estrutura da coisa. Então foi mais uma pancada assim, que eu precisei receber antes da palavra. Eu precisei sentir aquela dor. Foi uma consequência mesmo, né? Deus foi permitindo e foi o Espírito Santo, não sei se eu posso ter santificando, né? Eu poderia dizer. Sim, sim. Porque eu ia usar droga e a droga me fazia muito mal e eu queria usar. Eu queria sentir aquele efeito da maconha, aquele efeito da cocaína, que o cara ficava assim, bem falador, a mente parecia que expandia. Uma grande ilusão, né? Então, ali eu me afundei muito. E essa parte mais importante do meu testemunho, eu sempre conto, foi a noite que eu já estava tentando sair da cocaína. E eu tentando sair, eu morava numa kitnet sozinho, às vezes chegava alguém lá em casa, às vezes já bem tomado, bem bêbado, e eu já estava uma semana já contente que eu não estava usando. Poxa, uma semana que eu não usei. Aí, às vezes chegava um colega lá em casa, um amigo, e cara, faz um corre pra mim, porque a cocaína é assim, se você tá caindo de bêbado e vai cheirar, vai levantar a pessoa. Vai vomitar, ou em outras pessoas, né, pode até levar à morte, mas geralmente acontece isso. E daí o cara chegava lá, faz um corre pra mim, às vezes de noite eu ia, porque eu pensava, se eu deixar esse cara embora, esse cara vai sair por aí estrada fora, vai dar num posto, eu vou me sentir culpado. Ou seja, Satanás ele te envolve de um jeito no pecado, que ele te envolve com pessoas que tu respeita, que tu gosta, que não estão em Cristo, e ele acaba usando as tuas relações afetivas para te envolver no pecado. Foi o que aconteceu muito comigo, por isso eu não conseguia largar. Chegava alguém que eu gostava, eu não conseguia mandar embora, porque eu gostava da pessoa, e respeitava, e daí era complicado, não era só um. Tá. Né? Então, aí o que aconteceu? Aí chegou uma noite que eu usei demais. Já desde o dia comecei a cheirar. E eu tava ruim, meu coração acelerado. Eu percebi que a minha saliva já não era mais saliva, tava espumosa. E eu pensei, eu tô começando a entrar a ter overdose. No princípio de overdose. Tava ruim mesmo, meu coração sentia fisgadas aqui, muito acelerado. E daí, quando eu fui para cheirar o último risco de cocaína que tinha em cima de uma prateleira, que eu fui para cheirar, veio uma convicção assim, se tu cheirar, tu vai morrer. Eu senti fortemente aquilo mesmo, que me deu medo. Espírito Santo. E eu tava já, era uma nota de R$2, eu tava enrolado, já tava enfiando a nota no nariz para cheirar. E eu fui para cheirar e cheguei a ficar assim, encostar, mas não ia. Eu pensei, eu vou morrer mesmo. Aquilo, uma convicção. Peguei, joguei tudo no chão, espalhei. E sentei na cama e fiquei um tempo ali numa agonia, e bateu uma abstinência muito forte. Uma tremura em todo o meu corpo, uma agonia. Eu creio que a agonia da morte seja algo bem semelhante, porque era horrível o que eu estava sentindo. Fora o vazio, né? Um vazio, um buraco, parecia que eu estava caindo num abismo, assim, terrível. Então eu fui pro banheiro, e eu tirei de dentro do lixo do banheiro, com papel higiênico já usado lá, eu tirei o papel da cocaína, por mais nojento que isso seja, mas isso é a condição da abstinência, do cara que está numa vida que nem eu tive. E eu tirei a cocaína, o papel de lá, e o papel que veio a cocaína, papel plástico, e eu lambi, porque a cocaína dá dormência na boca. Só porque eu queria pelo menos sentir a minha boca dormente. Tomei um pouquinho de álcool, mas não consegui tomar muito, porque eu senti que pegou demais, era muito ardido, porque o álcool ajuda a voltar ao efeito, aquela sensação que a cocaína traz. E ali naquele momento, eu não era acostumado a conversar muito com Deus, né? Eu fui pro meu quarto e eu percebi que tinha batido no fundo do poço. Ali eu dei a última pasada, não tinha mais o que cavar.
Se eu conseguisse cavar mais uma vez, eu era morto. Então eu fui pro meu quarto, me ajoelhei e disse: Deus, se o Senhor não fazer nada pela minha vida, eu vou morrer assim. Porque eu já tentei, eu não consigo sair, eu sou infeliz, eu não tenho alegria na minha vida, eu me sinto mal amado, os meus relacionamentos, quando eu gosto de uma garota, a garota não gosta de mim, quando a garota gosta de mim, eu não gosto, nunca dava certo, sempre uma frustração. Eu me sentia frustrado totalmente em tudo. Pensei já até uma época em juntar um dinheiro, ver se eu conseguia comprar uma arma para acabar com a minha vida. Mas eu pensava, eu chegava às vezes a falar que eu era o maior covarde, porque eu não tinha nem coragem de tirar a minha própria vida, né? Pra ver, a minha cabeça era... Eu tava ficando louco. Setas, né? Eu tava ficando louco. Hoje eu sei que tinha ali muitos demônios atuando, falando, porque os demônios viam que o Espírito Santo já estava ao redor, né, respondendo orações sobre a minha vida. Amém. E porque Deus teve misericórdia de mim, né? E você pediu uma esposa, então? Aí, na minha oração, eu disse: Senhor, coloca uma mulher que seja dos teus caminhos, uma mulher que realmente faça eu conhecer os teus caminhos, porque eu não conheço, eu não compreendo. E dentro de uns 2 meses, não sei se chegou a dar isso, eu conheci via Facebook, vi uma postagem que eu gostei e tal, fui ver quem tinha postado, e era a Jenny, a minha esposa, atualmente, né, e para sempre. E então aí eu vi que ela era crente. Eu pensei, ixi, uma vez já tinha terminado com a moça que era crente, porque ela era crente, aí a família era, aí eu era muito roqueiro, não falando mal de roqueiro, mas né, não queria me envolver. E daí, só que quando eu olhei para minha esposa, não saiu mais da cabeça, não saiu, e eu queria só conversar com ela e tal, já marquei encontro. Quando eu fui para me encontrar com ela, a noite anterior aconteceu aquele mesmo caso, apareceu alguém lá em casa muito mal e tive que fazer correria, acabei caindo porque eu já tinha o vício e não fui no encontro. Aí no outro dia fui falar com Deus, disse: Deus, eu joguei a oportunidade fora, não deixa, eu quero conhecer teus caminhos. E daí consegui sair com ela. E quando eu estava subindo a rampinha do Shopping Neumarkt, que eu olhei ela assim, eu pensei, eu nunca mais vou cheirar cocaína. E hoje eu estou aqui falando com vocês, há mais de 3 anos eu nunca mais cheirei cocaína. Eu não posso dizer para vocês nunca mais vou cheirar, porque o salmista diz que os meus pecados estão sempre diante de mim. Se eu parar de buscar Cristo na minha vida, se eu parar de congregar, de andar com o corpo dele, os meus irmãos em Cristo, se eu parar de ler a palavra, de orar, eu posso cair a qualquer momento. Por mais que agora pareça impossível para mim, por causa do Espírito Santo, da comunhão, da força que não vem de mim, mas que vem de Deus. E essa força é tão grande na minha vida que parece que eu nunca usei. E quando eu conto para as pessoas não ficam: será que esse cara não está mentindo? Porque não parece que esse cara já foi um usuário de droga. Mas eu já fui muito. E não era só cocaína, era êxtase. E vai por aí, né? Bebia muito. Até hoje tenho certas sequelas na saúde. Não que eu tenha problema de saúde, mas o meu organismo já não é mais igual. Eu era um cara que tinha muito pique, eu tinha bastante saúde para fazer. Hoje em dia eu já sou mais reduzido por causa de muita droga que eu usei. E comecei na igreja, minha mulher ia, se não ia eu ficava em casa. Ou eu ficava lá na minha sogra olhando para as paredes. Então eu ia, porque eu queria estar com ela. E ela ia de qualquer jeito, ela não queria saber. E começamos a congregar num lugar que eu vi escrito bem grande num pôster: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E eu tive medo quando eu li. Porque eu pensei, se eu não sei nem o que é nascer de novo, então eu estou mal. E comecei a congregar lá eu recebia Cristo, mas não entendia esse lance do novo nascimento muito bem, não entrava e tal. Não entendia que eu teria que morrer para o pecado, mortificar o pecado no meu corpo, para que Cristo vivesse em mim. Porque se Cristo morreu pelo meu pecado, logo eu que recebo Cristo, não posso viver por aquilo que ele morreu para que eu não andasse mais no pecado. Então, depois fui congregar na Gustavo, onde na época o pastor era o pastor ali da congregação. Ali o pastor já bastante do ensino, o pastor Brito sempre trabalhou muito com ensino. Ali eu comecei a entender. Pastor Antônio da outra congregação, uma bênção também, aprendi muita coisa. Mas na Gustavo eu fui entender, não é só que eu fui entender, eu entrei no processo de nascer de novo. E nasceu de novo. E nasci de novo. De lá para cá, Deus fez um novo Luiz para honra e glória do nome dele.
Amém. Esse é o meu testemunho bem resumido aqui, mas... Amém. Pessoal, então esse é o testemunho do nosso amigo e irmão Luiz, né? Você que já assistiu os vídeos, em algum lugar aqui na tela depois vai estar aparecendo um outro vídeo para você assistir. Você que está chegando agora no canal, muito obrigado. A gente está vendo que está tendo uma boa crescida aí, tanto nas visualizações quanto no número de inscritos. Estamos muito felizes por isso. Deixe seu like, curta, compartilhe no Facebook, Instagram, onde você achar. Compartilhe aí para nos ajudar esse canal a crescer. Esse canal não é só meu, não é só do Luiz, não é só do Pastor Brito, ele é seu também. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Esse testemunho é para edificar a nossa vida e a sua vida também, para que você seja edificado. Talvez você esteja passando a mesma situação que o Luiz passou, né? Então hoje você de repente está recebendo aí um chamado de Deus para despertar, né? E viver uma vida em plenitude junto com o Senhor Jesus Cristo. Se você está na situação semelhante que eu estava, ou pior, você tem que entender uma coisa. Eu só consegui sair, eu só estou hoje aqui, sentado aqui, falando meu testemunho, porque Deus teve misericórdia de mim. Se Ele não tivesse misericórdia, se o Espírito Santo não estivesse trabalhando, eu teria cheirado aquele último carrego. Eu teria morrido. Hoje eu não estaria aqui. Muitos já nem lembrariam mais de mim, mas eu estaria queimando. Amém. Eu estaria queimando, estaria num lugar de tormento, onde a Bíblia diz que há pranto e ranger de dente. Mas, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui. E eu sei que se eu tombar aqui, as portas do céu estão abertas para mim. E aquele que lavou a minha alma está lá de braços abertos para me receber. Amém. Amém. Deus abençoe você. Um abraço. Teu despedido aí. Um abraço, fiquem com Deus, que essa palavra penetre em cada coração de cada ouvinte aí. Obrigado, pessoal. Amém. Obrigado, queridos.